essa é a lei do bom viver, e Brasília vai engrandecer. Sempre alerta. Bom, meu nome é Cassiano Lemos Barbosa, eu fui do 5º do DF, o Roberto Simonsen. Fui várias coisas dentro da minha patrulha, a patrulha Javali. E eu entrei em 71, minha promessa foi no dia do escoteiro. E foi minha tia, foi minha madrinha, tia Solange, engraçado, né, meu Deus, quando eu penso nisso. e foi muito bom. Quem te levou para o movimento escoteiro? Foi o Fernando e o Francisco, irmão dele. Vocês eram amigos de quadra? De muito tempo, amigo queridíssimo. Nossa, eu já vou fazer 50 anos de amizade com eles. Isso é muito bacana. Eu acho que é um dos grandes legados que o escotismo mandar. Sem dúvida. Engraçado que na época, interessante, né? Eu fiquei em 71, foi quando começou o coral do SESI. E eu quase fui para o coral do SESI, ao invés de ir para o escotismo. Foi o Fernando e o Francisco que me levaram para o escotismo. Que legal. Foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu era muito protegido pela minha mãe, aquele negócio todo, meu pai, minha avó principalmente, aquele negócio todo. E quando você chega no escotismo, você vê que as adversidades que a vida campeira, vamos dizer assim, apresenta para você, você aprende a se virar na realidade, ou viver aprendendo. Você não. Eu lembro que uma regra básica é a seguinte: você deve deixar o campo melhor do que você encontrou. E com ideia de preservar manancial, preservar a vegetação, a fauna principalmente, você não intervir na fauna, esse negócio de matar cobra, essas coisas, não, você está invadindo o lado dele, então você tem que respeitar. E existe um respeito mútuo. Medos, por exemplo, você rompe com determinados medos que você tem. Qual a sua formação, Cassiano? Eu sou formado em Direito pela UNB. Você trabalhou em algum órgão? Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. E você traz ainda alguma coisa do seu dia a dia, pelo menos a vivência em equipe? Que você Sim, essa coisa de solidariedade, de um depender do outro, necessariamente você tem que fazer isso. E o que eu estava falando com você, existe o aspecto social, né, de interação entre os membros do grupo, existe o aspecto comunitário, de você usar o que for possível de você como escoteiro para melhorar a sua comunidade em termos de solidariedade, em termos de preservação. Nesse sentido, você também e acima de tudo, já naquela época, você imagina, 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás, incutiu na gente, em todo mundo, em menino, né, que eu acho que é o importante, a educação é muito importante, um compromisso com a natureza, que não se falava na época em ecologia. Mas esse compromisso, então, por exemplo, eu trago isso daquela época. Questão de água, hoje nós estamos passando por problema de água, por irresponsabilidade, coisa que você nunca fazia. Você não colocava, por exemplo, a latrina próxima, já naquela época. Colocar óleo no leito de rio. Nunca, você não fazia isso. Você dava preferência, por exemplo, eu lembro que às vezes a gente preferia arear as panelas com areia, com terra, com argila que estava do lado do rio. É verdade. Né? São certas coisas assim que você preocupa, não? Essa água aqui eu posso usar para beber. Eu lembro que tinha aquele negocinho das 3 pedrinhas, né? Que era água boa para beber, que a gente colocava assim, para indicar que aquela água era boa para beber. E aqui, ó, em volta, no cerradão, aqui tem milhões de mananciais. Eu aprendi a amar esse cerrado. Hoje eu tenho uma relação com o cerrado muito grande. Eu adoro o cerrado, eu adoro isso aqui, essa força que o cerrado tem. Você vê, na seca ele fica tortinho, dá uma chuvinha, fica tudo verde, aqueles cajuzinhos que a gente encontrava, coisas assim da própria natureza, né? Você aprende a observar mais, né? Muito mais. Assim, cobras, quantas cobras eu vi? Tem muita jaracuçu aqui, cobra verde, jaracuçu é venenosa, mas cobra verde, tatu, ariranha. Você ainda pegou uma época aqui em Brasília que você conseguia ver mais isso. Nossa, você vinha lobo-guará. Então assim, você tinha uma relação. E outra,
essa relação com a natureza e mesmo essa relação que você tem com os membros do movimento, da sua patrulha, do seu grupo, é uma relação extremamente fraternal, é um negócio que você leva para o resto da vida. Uhum. É interessante isso, né? E como eu disse para você, uma coisa que me preocupava muito na época, apesar de ser criança, pré-adolescente, né? É porque num primeiro momento eu pensava que aquilo fosse, isso foi na época da ditadura, né? 71, o auge da ditadura, no governo Médici. E porque meu pai teve problemas políticos, inclusive é uma das razões pelas quais nós saímos de Minas e viemos para cá. E em função disso, eu tinha muito medo de o movimento escoteiro ser alguma coisa paramilitar, de preparação, lavagem cerebral com crianças, bem neurótico, né? Mas de qualquer forma, quem passou o que nós passamos na minha casa, na minha família, com o governo da Revolução, Sim. sabe muito bem o que é isso, né? Legal. Esse tipo de coisa. E quando eu cheguei, falei, não, é diferente, cara, aqui é livre. É isso que é outra coisa importante, você se sente livre. A natureza te proporciona isso. E você tem a consciência de que você é só mais um nesse universo todo. Muito bacana isso. Então, por exemplo, esse tipo está me trazendo muita memória. Afetiva. Isso é muito bom. Fica à vontade. Muito bom. Desculpa. Não, fica à vontade. A gente sabe o que é isso também. Você quer uma água? Não, obrigado. Eu só fiquei emocionado. Porque foi um negócio muito legal. Muito, muito mesmo. Que eu trago até hoje. Sabe? Essa convivência. E era de uma forma assim... Nossa... Sei lá. São os irmãos que nós escolhemos, né? E era um negócio muito legal. Porque, assim... Pode parecer ridículo que eu tô falando piegas. Mas era mais puro. Você não tinha essa carga de maldade, essa coisa. Você fazia a coisa com a disposição, com a vontade. Eu estou nesse campo escola aqui. Depois de não sei quantos anos eu venho aqui. Nossa, é muito, muito, muito bom, muito legal esse tipo de... Qual a lembrança que você tem do campo escola? Do campo escola? Tava contando para ele, eu vim aqui, na minha patrulha aqui, aí vieram todos os grupos aqui pra gente limpar isso aqui. Então fazer uma limpeza com enxada, esse negócio. Um mutirão, né? Um mutirão, eu achei ridículo aquilo, eu falei, não vou fazer isso não. Aí o nosso chefe, eu e o Fernando, aí eu e o Fernando falamos, nós não vamos fazer isso não, nós ficamos enrolando. Aí nosso chefe falou que a gente tinha que voltar a pé. Aí nós fomos aqui pro Congresso, até o Congresso, e conseguimos uma carona lá na época para rodoviária. Então assim, é muito interessante, tinha o Coronel Ivanildo, que era ele era o escoteiro-chefe nosso aqui do Brasil. Muito interessante. Ele foi um dos responsáveis pela conquista dessa área hoje, né, do campo escola e tal. Nossa, isso é um negócio fantástico. Fantástico mesmo. E você veio participar também de um acampamento aqui, né? Foi o primeiro ARP, Acampamento Regional de Patrulhas do Distrito Federal. Você tem uma ideia de quantas patrulhas estavam acampadas aqui? Não sei, mas era muito interessante porque em geral, a gente tinha uns contatos com os grupos aqui, não necessariamente com os 9 grupos, não sei. A gente tinha alguns contatos, né? Uns até que eu não gostava muito, mas enfim... Faz parte, né? Que tinha um sargento aí que Deus toma conta, que era chefe do grupo, queria dar a ordem unida para todo mundo. Mas tinha assim, então quando foi a primeira experiência que eu tive também com gente de outros estados, né? Que vieram grupos de outros estados. O RP então foi aberto? Foi aberto. Não foi só para a região do Distrito Federal? Não foi não. Tinha um grupo de escoteiros cegos. Eu achei muito interessante isso, foi a primeira vez que eu vi. E ele jogando bola, tinha uma bolinha com um sininho dentro. Engraçado isso, na década de 70 já ter a participação de você ter uma inclusão social, né? Já tinha, não? Isso é muito legal. O movimento escoteiro, até é bom hoje em dia que tem menina também, né? Sim. Que assim, ele teve essa coisa inclusiva mesmo, né? E era um troço interessante, se você for pensar na época assim, eu que vivia a ditadura, né? Essa liberdade, né? Você não tinha problema de religião. Eu sou de formação protestante, então
Tinha católico, espírita, você tinha assim, a tolerância, né? Você começa a aprender a tolerar, a tolerância também com as diferenças físicas, uns são mais fracos, os outros mais fortes. E os jogos escoteiros, eles têm essa coisa, né? Você tem jogos para físicos, vamos dizer assim, jogos mentais, como aquele Kim, né? Acho que existe Sim, ainda. Existe. Existe o Kim, que você ficava assim, com competição, né? É o Kim da escuta, o Kim da visão. Da visão, não sei o quê. Do olfato. Olfato, se você vê longe, você começar a prestar atenção em coisas da natureza e saber fazer as distinções, o que é, o que não é. Então você vê, existia, é o que eu digo sempre, apesar do puritanismo britânico, do Baden-Powell, do conservadorismo que foi formado, sobre a qual foi formado isso, ainda na época da Rainha Vitória, né? A rainha puritana, entre aspas. E assim, você tinha ao mesmo tempo essa tolerância, né? Tolerância racial também, que era um negócio assim, que isso, engraçado, que era tudo naturalmente, isso acontecia naturalmente, isso não era uma imposição do escotismo. Do escotismo, é uma coisa natural, você aprendia a conviver com pessoas de todas essas diferenças. Então você imagina bem, isso na década de 70. Você teve a oportunidade de fazer viagens pelo movimento escoteiro? Sim, fiz, eu fui no Campo em 73. Foi em Osório, Parque Foi Osório. em Osório, Parque Osório, uma chuvona, rapaz. Sempre, ali. Uma Foi em chuvona, janeiro? uma lama que Deus toma conta. E a gente tendo que fazer aquilo, tendo que manter o campo limpo. Nossa, muito difícil. Era um acampamento grande? Grande, era internacional, tinha escoteiro da Argentina. Eu lembro que nessa época tinha um escoteiro muito interessante, era um senhor que era da primeira patrulha, de 27. É mesmo? De 1927. E era tão engraçado, né? Porque ele ainda tinha aquele a gente usava uns meiões, era meio brega o uniforme. A gente tinha uns meiões assim, e ele tinha um negócio que você punha no meião assim, uma espécie de um negocinho do lado que sim, saía. que era umas plumazinhas. Umas plumazinhas que saíam do lado assim, aquilo dizia. Hoje no mundo inteiro o único que usa isso é o México. Tinha hoje. Esse negócio assim, aquele troço dele. E era interessante, né, que a gente foi conversar com ele. Era um senhor, acho que até do Rio Grande do Sul mesmo, que foi lá que começou, né? Não, começou no Rio. No Rio de Janeiro, em 27, né? Começou, na verdade, as primeiras patrulhas foram formadas pelos militares que estavam na Inglaterra, que vinham para cá, trouxeram os primeiros uniformes e tal. Começou, na verdade, no Brasil em 1910. Então acho que ele não é. Mas é engraçado que ele tinha nitidamente a marca do meião e da bermuda. Era assim, usou tanto aquilo, ele usava aquele uniforme constantemente, sabe? Ele já era pioneiro, era um senhor mesmo. Eu achei muito, não, então era em 27, foi no Rio Grande do Sul, acho que ele estava lá. E assim, eu achei interessante, né, tal, como é que pode, olha que interessante. Meu pai também foi escoteiro. E aonde ele foi? No Espírito Santo. Espírito Santo. Meu pai também foi escoteiro. Tem uma foto dele aí pra gente ver? Tem, tá aí, eu te dei aí, tá não? Não, acho que você colocou no envelope aí. Essa foto é muito simbólica. Esse é meu pai, tão feio quanto eu. Muito legal. Ele era escoteiro do mar? Não, era escoteiro básico mesmo. Básico. Que era no interior do Espírito Santo. Muito legal isso. Uma recordação que... Foi ele que me deu, inclusive, na época. Meu pai que me deu. Você ia em um estúdio tirar essa fotografia. E você vê que usava era um casquete. Muito interessante, né? Isso era muito comum, né? Muito comum isso. E a gente não sabe, né? Assim, você segue às vezes as coisas sem saber. Tinha uma música legal no RP, uma música bonita, muito melódica, que eu também sou músico, sabe? Muito. Você não sabe da música, você não tem uma música. Não, canta aí pra nós. Eu vou cantar para as câmeras. Qual câmera que eu uso? Que é essa de trás. Era muito legal. Era assim: o primeiro ARP trouxe paz e um bem-querer para nós, escoteiros do Brasil, bravo jovem, varonil, sob intensa união, somos de irmão para irmão, porque
essa é a lei do bom viver, e Brasília vai engrandecer. Sempre alerta. Muito bom, muito bom. Esse era o hino lá, bacana. E você canta muito bem, Ah, viu? eu sou cantor, né? Mas não é novidade. Você canta muito bem. Maravilha. E conta um pouquinho dessas fotos que você trouxe aqui para nós. Essa aqui foi num encontro que teve em Juiz de Fora, em 73, foi em 73. Você foi representando O Distrito Federal. Distrito Federal. Eu e mais dois do ar. Eu mais um amigo meu, Fernando, esse meu amigo. Uhum. Esse é meu irmão, o Fernando é meu irmão. E mais dois rapazes representando num primeiro encontro, sei lá, para discutir o movimento escoteiro. Eu era novo, rapaz, eu era menino. E discutir o movimento escoteiro, os caminhos novos. Interessante como o escotismo já se preocupava também na questão do... É uma palavra mal traduzida americana, mas o empoderamento juvenil, né? De vocês dar a força. Eu não gosto dessa palavra, Eu também não, mas é o que eu dito hoje em dia, mas é você dar essa condição ao jovem, dar uma participação dentro da instituição, né? É isso que eu falo com você, que eu estava falando com você. Incute na gente uma certa responsabilidade social comunitária. Sabe, você não é isolado, você não ser isolado, você não tem que pensar, eu não posso pensar em mim, eu não posso estar bem se meu amigo, meu vizinho está mal. Você entende? Se a ecologia, se a natureza, se essas coisas que estão junto aqui se eu não tratar bem a natureza, se eu não cuidar, isso vai ter uma repercussão muito grande, não só para mim, mas como para muita gente. Então engraçado isso, eu estava pensando hoje, como é que você pode, essa responsabilização que você tem para com a sua comunidade e com o meio ambiente. Responsabilidade, você aprende a ter, eu tinha o quê? Você 12, 13 anos, 14 anos, né? 14 anos, e você discutindo num fórum em âmbito nacional, em âmbito nacional, inclusive com o escoteiro-chefe, esse negócio todo, que para mim era um negócio assim, uma coisa, a gente que era de Brasília, se encontrar com o escoteiro-chefe era um negócio assim, né? Que era longe, tudo era muito difícil, você encontrar, você tá ali, você poder participar, você poder, como diz o outro, você poder determinar, de certa forma, o futuro, de ter essa responsabilidade. Um menino de 14 anos, de todo o movimento nacional, sabe? Aí foi aí que discutiu-se a mudança de uniforme, essas coisas todas. Isso é muito bacana. Eu tive a oportunidade de participar e sei como isso influencia muito no aspecto. É quase isso uma escola de liderança. Foi no Campuri. Esse aqui é no campo. Olha, lindo, de um short verde que eu tinha, maravilhoso, gordo, feito não sei o quê. Isso aqui era uma parte do grupo que foi. Então foi uma patrulha completa do 5º DF? Foi, uma completa do 5º DF, júnior e sênior. Ah, que legal. Legal. Qual era o nome do seu chefe? Chefe Góes. É engraçado, né? Porque na época ele tinha 19 anos, coisa de 8 anos mais velho que eu, né? E aquilo pra mim, eu achava ele velho. Muito bacana. Mas você tem algum acampamento marcante da sua vida, assim, aquela que realmente você tem sempre lembrança, quando você encontra com seus amigos de patrulha, você sempre teve um muito bom que foi ali na Nova Flórida. Foi muito bom aqui em Alexandria, né? Alexandria. O dono era um americano lá, que coisa era muito interessante. Esse foi bom porque a gente teve uma porção de jogos escoteiros e não sei o que. E a gente era tão inocente, pra você ter uma ideia. Lá é um lugar assim de camping, né? Já naquela época era bem assim, essa coisa toda de camping. E foi muito interessante. Tinha uma das competições que inclusive a minha patrulha ganhou, não por mim, né? Por nada, não, porque tinha um rapaz, o Tosetti, que uma competição de perna de pau. A gente tinha que montar uma perna de pau e correr, né? Andar e correr. O único que conseguiu montar foi isso. Só que ele pegou, ele achou um mods usado e colocou na ponta do coisa e não sabia para que servia aquilo. E falou, olha, melhorou, ficou mais macio. Né?
Então era assim, tinha o dos Anjos, que era muito engraçado, e nós fizemos no Fogo de Conselho umas brincadeiras muito assim, era muito bom. Ele fez uma brincadeira do mágico, ele fazia um mágico, né? Eu lembro disso até hoje, a gente fazia muito esquete. Ele fazia um mágico assim, sabe? O nosso chefe adorava café, né? Ele amava café, então ele obrigava a gente, toda a patrulha, a fazer um troço desse tamanho de café. Um bule Um bule desse tamanho de café. Todo dia uma patrulha ficava responsável por fazer o café dele. Era um saco, a gente odiava aquele negócio, porque quase ninguém tomava café, menino, né? E ele tomava, não, café é bom, não sei o que, desperta, não sei, mas era pra ele, um canecão assim que tinha de esmalte que ele tomava. Aí o dos Anjos fez uma mágica lá, não sei o que lá e tal. Aí ele fez assim, vamos aqui no Fogo de Conselho, né? E tinha uma porção de gente também que estava dos acampamentos, acampando lá, gente de fora, nós convidamos eles para participar do nosso Fogo de Conselho, cantando aquelas coisas todas, e tinha essa esquete dos sêniores. Aí o dos Anjos fez uma mágica, não sei o que lá, vou fazer um negócio, eu fiz um negócio, pum, aí ele tirava uma coisa assim, vou transformar em café. Aí ele fazia um mise-en-scène, todo mundo sabia aquele negócio todo, né? Só que a gente sabia o que tinha dentro do café. Aí ele fez, vamos fazer uma tchum, ai, serviu pro café para todo mundo que estava lá, inclusive para as pessoas que estavam lá. Ele colocou uma cueca dentro do café. Coou o café com a cueca e deixou a cueca lá, né? Eu não sei nem se estava limpa, mas eu só sei que eu sabia, ninguém tomou, mas porque ninguém guardava, mas as pessoas do acampamento, foi aquele negócio. Tomou uma repreensão danada, mas foi super divertido. A turma era muito divertida, a turma era muito boa. A gente ria muito, fazia muita brincadeira um com o outro, né? É outra coisa boa também, né? Você brincar com os outros. Luta de bastão, lembra aquele negócio? Luta de bastão. Que arrebentava os dedos da gente. E era até ensinado no Escotismo para Rapazes, né? Essa brincadeira de... não sei o que lá, tal coisa. Já levei na testa, eita ferro, era muito engraçado. Bacana. Cassiano, eu tô assim, muito contente de ter essa oportunidade de escutar a história de quem vivenciou como jovem, né? Essa fase no movimento escoteiro, o quanto é representativo para você, né? Porque eu consigo ver isso também na minha vida, como foi. E assim, fico muito feliz de a gente poder resgatar cada vez mais memórias e histórias para contribuir com a riqueza, né? Quem tem história tem vida. Tem então sim. E como eu te digo, reitero, foi um divisor de águas na minha vida, de comportamental, de relação inclusive. E assim, muito bacana, viu? Você aprender a se virar, isso é muito importante. Hoje em dia eu acho muita acomodação, né? Não sei. Mas assim, foi interessante, não ter medo das coisas, você não precisa nem ter medo das coisas. Você pode enfrentar de maneira tranquila, serena, respeitosa, né? De uma forma cidadã. É isso, talvez seja essa a melhor expressão. O escotismo, acho que teve uma influência em mim como cidadão. Não que seja maravilhoso, nada disso não, mas, por exemplo, eu tenho essa consciência. Que a gente tem que pensar em muito mais do que o eu. Existe a sua comunidade, existe a natureza, existe todo um conjunto de coisas que cercam você, que são importantes, não só para você, mas para todo mundo, para um convívio harmônico. Muito legal. Não é? Paz, não paz de cemitério, porque não adianta nada, é paz mesmo, tolerância, que é um troço interessante, né? Respeito, assim, e outra coisa, o coral do SESI, o grupo no SESI, existia muitas diferenças, assim, sociais, né, de padrão, né? Socioeconômicas, muito, muito distintas. E ao mesmo tempo você agregava aquilo tudo. Isso era indiferente. Indiferente, você não sabia. São irmãos escoteiros, assim, é um negócio muito engraçado, né? Isso é muito bacana. Meio louco, né, não, cara? É muito show, eu adoro isso daqui. É muito bom, cara, é muito legal. Eu gostei muito desse momento. Você quer contar um pouco do seu uniforme aqui, Cassiano? Esse era o uniforme, eu acho brega, mas enfim, era o que tinha na época, né? Aqui, isso aqui, ó. O que eu posso falar? Isso aqui são as que a gente chamava estrelas de atividade. Brega toda a vida, parecia general de 4 estrelas, né? Isso aqui representa por ano, né? Por ano que você era como júnior e depois como sênior. Isso aqui também era um distintivo que indicava que você era sênior. Parecido com o corpo de bombeiro, mas enfim. Esse aqui acho que me disseram que não existe mais, né? Não existe nessa coloração.
tem outra. É o distintivo da região. Isso aqui era o número do grupo meu, o 5º. Isso aqui eram as minhas especialidades. Leitor e Teatro. comediante. Que legal. Existia isso na época, né? Isso aqui é o meu de segunda classe, escoteiro, eu sou de escoteiro de segunda classe. E acho que é só isso. Isso aqui é da promessa. Isso aqui a gente não podia usar não, mas isso aqui eu ganhei no acampamento de... No Ajuri, né? No Ajuri. Não, no Campuriçu. No Campuriçu. Campuriçu. De um troca de escoteiro, acho que é especialidade. argentino, não sei, Paraguai, não sei, de algum desses países. Sempre isso está escrito aqui. É isso. Muito bacana. Bom, Cassiano, grato por ter vindo, grato por Foi um contar prazer. um pouco da sua vida. Até abrir a boca, coisa ridícula, mas enfim. Eu sei que é muito difícil, tem muita história ainda, né? Tem muita história. E um dia, se você juntar sua patrulha, convida a gente, porque a gente quer escutar de todo mundo deles. Ah, tá. As histórias de repente vão ficar mais engraçadas Oh! ainda. Nós temos muita história engraçada. Tá? Então, muito obrigado e grato mesmo pela sua disponibilidade de tempo de vir aqui e ver como a sua semente também ajudou a gente crescer também.